Olá, queridos, bom dia! Aqui é o professor Marco do canal História com o professor Marco Antônio e você que vai fazer Enem, ESA ou Cefet precisa se inscrever nesse canal e, sobretudo, compartilhar esse conteúdo com outros amigos. Continuo sugerindo as leituras do Cláudio Vicentino, do Gilberto Cotrim, do Luiz Kochiba, quem mais? Do Ronaldo Vaifas, serão de grande proveito para vocês que vão prestar aí esses exames, certo? Queridos, hoje nós vamos falar sobre o Egito Antigo. Nesta videoaula, faremos uma abordagem política e econômica. Tranquilo? Então, gente, bora lá com o professor Marco Antônio. O Egito fica localizado no Nordeste africano. Ele é cercado ali por uma região extremamente desértica. Fertilidade só no entorno do rio Nilo. Aliás, o historiador grego Heródoto, ele vai dizer o seguinte, ele vai falar assim: o Egito é uma dádiva do Nilo. E sabe por que ele dizia isso? Olha só, isso porque quando o Nilo transbordava e inundava as suas margens, deixava ali um fertilizante natural chamado humus, que tornava a terra propícia para o desenvolvimento da agricultura. Entenderam? E essa agricultura, ela vai ser chamada de agricultura de regadio, porque ela dependia dessas cheias. Que mais? A ciência que estuda o Egito é a egiptologia. E, aliás, eu quero enviar um abraço para a querida professora Maria Helena Pita, grande mestra no que tange a Egito, Mesopotâmia e outras áreas também. Um beijão, querida professora Maria Helena Pita. Gente, na sala de aula, nós costumamos estudar essa sociedade no contexto das civilizações orientais. Ali, com o mundo mesopotâmico. Estão lembrados? Pois é, a região é o crescente fértil. E a gente costuma chamar também de Oriente Médio, Oriente Próximo, ali, bem pertinho dos rios Tigre, do Eufrates, do Jordão, por isso que é fértil. E quanto ao título de crescente, é porque quando olhamos no mapa, tem-se a impressão de que é um formato de uma lua crescente. Você já viu? No livro didático, nas apostilas, pois é, formato de uma lua crescente. Essa civilização, ela trabalhava num tipo de servidão coletiva dentro de uma dinâmica que a gente costuma chamar de modo de produção asiático. Não esqueça isso, viu? Eles realizavam grandes obras hidráulicas, como canais de irrigação, diques, para conterem ali as cheias do rio. Estão anotando? Anotem tudo, por favor. Politicamente, e isso a gente vai vendo ao longo do vídeo, o Egito era uma monarquia teocrática. O monarca, ele controlava a sociedade, a economia, a administração. É claro, ele era assessorado por uma estrutura burocrática e militar também. Nós costumamos chamar esse tipo de governo de Estado despótico. Enquanto na Mesopotâmia o governante era representante dos deuses, no Egito ele é a própria divindade. As primeiras comunidades aldeãs, ainda ali no Neolítico, elas vão surgir por volta de 5.000 a.C. E elas vão ser chamadas de nomos, tendo como governantes os nomarcas. Olha, gente, não confunda nomarca com monarca. Não confundam, por favor. Eles praticavam agricultura, pastoreio, arte,
arte com cerâmicas, com metais, já ó, a metalurgia aí, né? Estes nomos, eles vão crescer, eles vão formar as primeiras cidades, até que surgem ali dois reinos. O reino do sul, que ficava no Alto Egito, e o reino do norte, que ficava no Baixo Egito, ali onde nós temos o delta e o maior nível de fertilidade. Ó, não fiz confusão não, é isso mesmo. O sul no alto e o norte no baixo. É isso aí, anotem, certo? Só a título de curiosidade, o rei do Alto Egito, ele usava uma coroa branca e o do Baixo Egito, uma coroa vermelha. Também havia uma coroa de guerra que era azul. Já você irá entender. Vamos lá, gente, o que mais que nós podemos comentar aí? Então, esse é o período pré-dinástico. Agora vamos falar do período dinástico, da formação das dinastias, né? Das dinastias faraônicas. Quando chega ali por volta de 3200 a.C., Menés ou Narmer, há quem diga que se trata da mesma pessoa, outros não, outros irão refutar. Ele que era rei do Alto Egito, dominou o Baixo Egito, unificou e subjugou aproximadamente 40 nomos, se tornando o primeiro faraó do Egito. Faraó, pessoal, quer dizer casa grande ou grande casa. E os nomarcas, professor? Os nomarcas passaram a representar o poder central na administração das aldeias e das cidades. Coletavam impostos, aplicavam as leis dos faraós. Bom, o faraó, gente, supremo governante, supremo mandatário, ele tinha todos os poderes nas mãos. Era proprietário de terras, recebia títulos, era servido pela população. Lembram da servidão coletiva que nós comentamos? Lembram do despotismo oriental ou estado despótico? Lembraram aí? Não deixem de registrar isso aí, tá, gente? A evolução política do Egito Antigo, ela vai obedecer a uma periodização. Primeiro, o Antigo Império, de 3.200 a 2.300 a.C. Aí vem o Médio Império, de 2000 a 1580, e o Novo Império, de 1580 a 525. Se localizaram aí? Tranquilo. Vamos agora analisar cada um dos momentos. Anote, pessoal. Mais uma vez aí, ó, sendo chatão aí. Anote tudo. Bom, no Antigo Império, a capital é Tinis. E nós temos nele as construções das pirâmides de Gizé, os túmulos dos faraós da quarta dinastia. Lembram do Kelpis, do Kefren, do Miquerinos, aquelas três pirâmides clássicas dos livros? Pois é, eram obras suntuosas, inclusive pesquisadores vão dizer que algumas delas levaram 20 anos para serem construídas. Isso com cerca de 100 mil homens entre os felais, que eram os servos do Estado, e os escravos, que eram os prisioneiros de guerra. Pouquíssimos, mas havia escravos no Egito. Por volta ali de 2300, revoltas sociais e lutas entre os nomarcas, que vinham recebendo alguns privilégios e riquezas, vão levar o império, pasmem, à descentralização política. E aí nós vamos ter o fim do Antigo Império. Então, beleza, professor? Fala pra gente do Médio Império. Falo sim, vamos lá. No Médio Império, eu tenho o restabelecimento do poder do faraó. Eu tenho a unidade do império sendo retomada. Tebas,
torna-se a capital e vem um período efêmero, pouco duradouro de prosperidade, com desenvolvimento agrícola, construções de tumbas, templos suntuosos. Olha só, a arte e a literatura também vão ter um momento ímpar, um momento singular, e vão se tornar até paradigmas para as outras gerações, isso, para as gerações futuras. Gente, nem tudo é festa. Rebeliões, levantes da nobreza, rebeliões camponesas, tudo isso vai minar novamente o poder central. Não bastando isso, em 1800, antes de Cristo, claro, invasores asiáticos, os Íxodos, invadem o Egito. É claro, pessoal, que esses invasores, eles vão trazer para o Egito cavalos, carros de guerra, armas de ferro, tudo isso que até então era desconhecido ali no Vale do Nilo. Ficaram ali por quase 2 séculos. Professor, acabou por aí? Não, vai acabar já já. Olha só, Novo Império. No Novo Império, os Íxodos permanecem ali ainda, por muito tempo, só que depois são expulsos pelos tebanos, com o apoio de Amoses I. Nesse momento, gente, tem a escravização dos judeus, episódio que é relatado pelos textos hebraicos e cristãos. Vai haver um retorno da unidade territorial e política. Tebas vai se tornar a capital, vai viver ali um período de apogeu da civilização egípcia. As delimitações territoriais são ampliadas. Essa é a época dos faraós Tutmés III, Ramsés II e Amenófis IV. Agora, no caso do Amenófis IV, ele vai realizar uma reforma religiosa. O Egito era politeísta, ele acreditava em vários deuses. Sentindo-se ameaçado pelos sacerdotes do deus Amon, que estavam crescendo política e economicamente, o Amenófis adota como único deus o Atom e vai excluir os demais deuses, as demais divindades. Vai confiscar os bens dos sacerdotes, vai mudar o nome dele para Akhenaton, servidor de Atom, e vai fundar a capital Iquetaton, ali no entorno de Tebas, em homenagem a esse deus. O politeísmo só irá ser restituído com Tutankhamon, o seu genro. Isso nós vamos estar falando no vídeo de cultura, de religião e de sociedade. Ali por volta de 662, os assírios vão conquistar o Egito, com a pessoa de Assurbanipal. Mas vai haver resistência, tá, gente? A história vai falar de um renascimento cultural também, chamado de Renascimento Saíta, onde a cidade de Sais se torna, a nova capital, a principal cidade, a nova capital. Em 525, os persas com Cambises, na Batalha de Pelusa, o Egito só vai se tornar aí uma província persa, vai se tornar uma província persa. Aí vem os gregos, os macedônicos, os romanos, os árabes, os turcos, os ingleses. A autonomia, gente, no Egito só no século XX. Os romanos vão levar o cristianismo para o Egito e os árabes, o islamismo. Professor, e a economia? Bom, o Estado organizava atividades produtivas, subjugando camponeses que pagavam impostos com produtos e trabalhos. Era um regime de servidão coletiva. A gente vai chamar também de modo de produção asiático, porque as terras são do Estado. A comunidade usava, consumia a sua própria produção e entregava os excedentes para os governantes, igualzinho lá na Mesopotâmia, igualzinho. Professor, Egito, asiático? Pois é, eles adotaram este modo de produção.
Olha só, não esqueçam, a agricultura era de regadio, dependia das cheias do Nilo e das construções de canais de irrigação para levar essa água para onde? Para lugares distantes. Cultivavam trigo para o pão, cevada para a cerveja, linho, papiro, uvas para o vinho, legumes, verduras. Criavam cabras, carneiros, gansos, pescavam peixe, muito peixe no Nilo, faziam artesanato, o vidro, muita areia ali, o vidro, ourivesaria, que bonito, ourivesaria, trabalhavam com ouro. Construíam templos, palácios, vasos de alabastro. Professor, e a religião desse povo? Esse povo fascinante, a religião, a cultura, a sociedade. Queridos, a religião, a cultura e a sociedade, eu espero você na próxima videoaula. Grande abraço, gente! Espero você!